Há esperas que são simples, mas mesmo assim às vezes incomodam. Ficar parado esperando num consultório até a hora de finalmente ser chamado, esperar uma viagem para a qual a gente está ansioso, esperar por uma programação para a qual nos tenham convidado, e há outras esperas que são mais difíceis e que até são doloridas. Esperar por uma resposta quando estamos perdidos, esperar por uma cura quando estamos enfermos, esperar por mudança quando temos dificuldade de efetuá-la na nossa vida, esperar quando tudo parece já estar perdido. O salmista, no salmo que nós lemos hoje, o Salmo 130, diz: das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Quando eu estou realmente aflito, eu clamo a Ti, Senhor. E essa era a realidade que também estava ocorrendo lá em Betânia, no Evangelho de João, no capítulo 11, que nós lemos hoje. Marta e Maria esperavam, mas Jesus não chegava. Os discípulos veem ele receber o recado e a princípio não entendem a sua demora. O que significa para nós esperar em Deus quando parece que Ele está tardando em nos atender, parece que demora a nos responder? Em Betânia, Marta e Maria, quando chegam até Jesus, ambas dizem a mesma coisa em momentos diferentes: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É fé, é confiança no que Jesus podia fazer, mas ao mesmo tempo é uma frustração, uma tristeza de quem chegou ao limite e não estava aguentando a sua dor. É o mesmo que também o salmista diz lá no Salmo 130, Senhor, se fores fazer uma lista dos nossos pecados, quem é que resistirá? Esperamos em Deus, reconhecemos a nossa impotência diante da morte, a nossa incapacidade de controlar a nossa própria vida e também nos deparamos, quando olhamos para a morte, com a nossa culpa, com a culpa de toda a humanidade. Afinal de contas, é por causa do pecado que a morte entrou no mundo. Muitas vezes, no meio da nossa espera para que as coisas finalmente mudem e se resolvam, a gente tem que lidar com longos períodos de silêncio, com períodos em que parece que há ausência, em que parece que há atraso. Muitas pessoas se sentem como se estivessem nas profundezas, em sepulcros, diante de perdas, de culpas, de medos, de situações que não conseguem vencer. Mas Jesus ainda diz: espere. E Ele sabe o tempo certo para nos atender. A espera de Jesus com os discípulos era intencional. Ele já sabia qual era o desfecho. E Ele diz, inclusive, aos discípulos que estava feliz por não estar lá com Maria e Marta naquele momento, porque Ele sabia que algo maior ia acontecer diante de toda aquela tragédia que se abatia na vida dos seus amigos tão queridos. Jesus então desloca a espera de um milagre imediato para uma espera em quem Ele é para sempre. A nossa fé em Jesus não está firmada no que Ele pode nos dar agora, ou do que Ele pode nos livrar agora. A nossa fé em Jesus está firmada no que Ele já nos livrou lá naquela cruz e no que Ele ainda nos reserva para toda a eternidade. Nossa fé não é imediatista, mas é uma fé que se firma de maneira duradoura naquele que é Senhor para todos sempre. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. Isso é o centro de tudo que se ensina nesse texto. A espera não é abandono, é a oportunidade de Deus para a nossa formação, para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado. Deus usa as esperas na nossa vida para aprofundar a nossa fé, para tirar a nossa confiança das circunstâncias e nos levar a confiar em Cristo e somente no que Ele pode fazer. Mas Jesus não fica distante no meio da nossa espera. O que é que o texto diz num dos menores versículos da Bíblia? Jesus chorou. E por que Jesus chora? Se Ele já sabia que logo depois ia ressuscitar o Lázaro e que ia haver grande alegria e surpresa e que muitos iam crer nele. Por que Ele chora? Porque no meio da nossa espera, apesar dele saber o desfecho final,
Ele não deixa de se identificar conosco. E essa misericórdia, que hoje nós chamamos de empatia, plena de Jesus, que faz com que ele sinta não só a dor que Marta, Maria e as pessoas ao redor sentiam, mas com que ele seja capaz de sentir e entender as nossas dores também. E foi justamente por isso que Deus escolheu nos salvar assim, se tornando um de nós, vivendo as dores, as tentações, as dificuldades que nós sofremos. Porque mais do que qualquer um de nós seja capaz de sentir empatia pelas outras pessoas, Deus se coloca no nosso lugar em Cristo. E Ele chora e se comove, apesar de ser conhecedor de todas as coisas e ter poder sobre todo o universo. Porque mesmo sendo conhecedor de todas as coisas e tendo poder sobre todo o universo, Ele escolhe estar ao nosso lado nas nossas dores. Isso é muito bonito. Jesus participa da nossa dor. O tempo que nós estamos vivendo de Quaresma agora, de meditação no sofrimento de Cristo, é para entendermos e sermos lembrados disso, que no meio dos nossos sofrimentos, embora Deus possa parecer oculto e possa parecer estar tardando, Ele está justamente ali do nosso lado. É no silêncio, é na dor, é quando nos sentimos nas profundezas que Ele pode ser acessado em seu grande amor e se mostrar como presente na nossa vida. Mesmo a morte não é capaz de fazer com que Jesus deixe de estar ao nosso lado. Inclusive, Ele atravessa a morte e a vence em nosso lugar. O texto de Romanos 8 que nós lemos hoje diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que, por isso, todas as coisas agora estão unidas de maneira perfeita e que Deus fez o que nós não poderíamos fazer por amor a nós. E agora a nossa vida, a nossa espera, enquanto vivemos nesse mundo tão desafiador, é uma espera cheia de esperança na palavra de Deus. E é isso que o salmista diz no Salmo 130, eu espero na palavra de Deus. Não é uma espera na minha capacidade, não é uma espera só nos resultados que Deus venha me dar, mas eu espero na sua palavra, que é promessa de vida e vida eterna. É o que Deus também mostra quando nós lemos hoje o texto de Ezequiel, quando Deus diz para que Ezequiel profetize, para que ele fale, e quando ele fala essa palavra, movida pelo Espírito Santo, toca aquela multidão de ossos secos, e eles passam a constituir de novo carne, tendões e vida e respiração. Deus continua a soprar no nosso coração a vida que precisamos por meio da sua palavra, que age em nós pela ação do Espírito Santo. Palavra que aponta para Cristo, Verbo encarnado, Palavra encarnada. Palavra que hoje nos vivifica. E Jesus às vezes nos chama, como chamou a Lázaro, venha para fora. Não importa o quanto já estejamos corrompidos, apodrecidos, sentindo o cheiro da morte por causa do pecado que habita em nós, por causa das nossas muitas culpas, tristezas e mágoas. Jesus nos chama, estende a mão e diz, venha para fora, venha para perto de mim. Aqui há vida, mesmo que você ainda experimente a morte. Aqui há fé, mesmo que muitas vezes você se sinta entristecido. Aqui há esperança, mesmo quando pareça que tudo acabou. Hoje essa palavra continua a ser dada a nós. Quando nós chegamos aqui à casa do Senhor, nós vamos sendo alimentados nesse amor, sendo vivificados de novo. Deus nos fortalece para seguirmos em frente enquanto esperamos o que ainda há de vir quando Cristo vier novamente com os santos anjos e com todos os que estão na sua companhia celeste para julgar os vivos e os mortos e para nos levar para um reino que não terá fim. Nós não esperamos para ser salvos. Esperamos porque já somos salvos na graça que há em Cristo. Esperamos não porque achamos que tudo vai dar certo, mas esperamos porque sabemos que mesmo as coisas que derem errado, no final serão todas restauradas por aquele que já venceu a morte. Aquele que diz a respeito da morte, não só nessa ocasião, mas em todas também, em outras também, que é apenas um sono. Lázaro está dormindo, disse Jesus, e os discípulos nem entenderam, assim como ele já tinha dito outras vezes também em outras ocasiões. A morte para nós vai ser como um breve sono. Fecha os olhos aqui e acorda na eternidade, já aguardando ansiosamente pela concretização de todas as coisas quando eu vier a ressuscitar, ser ressuscitado por Cristo.
Em toda essa nossa espera, temos esperança porque estamos firmados na palavra de um Deus que nos ama e que fez tudo por nós em Cristo, de um Deus que se compadece e que chorou conosco por meio de Cristo, e de um Deus que quer que a gente também aprenda a chorar uns com os outros. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, riam com os que riem, né? E chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo sentimento. Ele vai nos ensinar, por meio inclusive dos nossos sofrimentos, a também ampararmos uns aos outros nas nossas dores, nas nossas dificuldades. E a continuar esperando ansiosos pela redenção final. O salmista ainda diz, a minha alma aguarda o Senhor mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã, mais do que os guardas esperam o nascer do sol. Alguém de vocês já ficou em alguma guarita, em algum lugar, passando a noite para vigiar? Talvez alguns aqui já tenham trabalhado nessa função. Eu tive essa experiência uma vez só. Lá no seminário ainda, lá em São Paulo, precisei ficar no lugar de um colega. E ficar na guarita a noite inteira, o tempo não passa. Ainda mais quando a gente é pequenininho e morre de medo. Mas Deus, no tempo certo, faz raiar o sol. E é maravilhoso quando isso acontece. Quando a gente sente que Ele nos protegeu em todo o tempo. Assim nós vivemos na nossa vida, no meio das quaresmas, dos desertos, dos silêncios, das lágrimas e até dos momentos em que parece que a gente vai baixar a sepultura. Nós vivemos esperando o raiar do sol e sabemos que virá, pois é garantido por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Ele nos conserve nessa espera e nessa esperança para sempre. Amém.